Queridos irmãos, que o paz do Cristo Jesus habite os vossos corações com muita alegria e luz para despertar o entusiasmo e a vontade de melhorar rumo ao amor pleno. É sempre motivo de grande satisfação estarmos convosco nesse momento especial de reencontro de almas, de refazimento de laços e de ajuda para que os que se encontram cegos possam enxergar novamente. E Jesus, enquanto o sublime professor, com todo seu didática, disseminou muitas orientações assertivas quanto a boas práticas morais em seu evangelho. Jesus disse que aquele que no exercício do seu fé buscar ajuda e bater no porta, o porta se abrirá. Mas um porta para se abrir no mundo de indivíduos ou espíritos, e precisa de alguém para abrir, não abre sozinha. E se não tiver quem abrir a porta, aquele que acreditou pelo seu fé em Jesus ficaria frustrado e ficaria limitado a prosseguir com seu exercício de fé. E se precisa de alguém para poder abrir a porta, é importante pensarmos que quem é aquele que abre a porta para o que clama por socorro. Imaginem no cotidiano que há um profissional que vende algum produto para seu sustento. Esse profissional também fabrica o produto que vende. Ele se esmerilhou para se tornar um bom produtor, fabricante do produto, e conseguiu um produto de qualidade, com oportunidades de melhorar, mas com qualidade satisfatória para poder oferecê-lo a um público e conseguir mercantilizar seu produto e conseguir seu sustento. Só que se esse indivíduo não falar sobre seu produto, não divulgar seu produto e não se colocar à disposição dos possíveis clientes, ele não venderá o produto, mesmo que o produto seja bom produto. E bom produto sempre tem quem compra e quem precisa. E se ele não conseguir vender,
ele não terá o recurso que precisa para se sustentar. Não adianta produzir bem, dominar a técnica da produção, se não consegue fazer utilidade para aquilo que aprendeu a fazer. É assim como o vendedor, produtor, nós precisamos de pensar sobre o produto que nós estamos aprendendo a construir, a desenvolver. O quanto que esse produto está indo além do nosso estoque e está sendo consumido por aqueles que dele precisam. E também não é o caso da moeda, mas o quão ineficiente é se nós não colocarmos para o, digamos, o mercado o produto que nós estamos aprendendo a construir, porque se caracteriza como desperdício. E para aqueles que entendem que o ofertar é parte do trabalho, ainda há uma próxima etapa, que é, uma vez ofertado, o demanda é gerado. E quando demanda é gerado, aquele que precisa do produto procurará quem oferta. E é nesse momento que quem precisa baterá a porta. E é nesse momento que quem produz e ofertou precisa abrir a porta. E aí o milagre de Jesus acontece, porque quem realmente se empenhou para se levantar e conseguir encontrar a porta e bater, o fez, ele vai encontrar o que precisa. E tem um detalhe muito importante nisso, é que se Jesus afirmou, não há possibilidade de falha, não pode haver, porque se houvesse, colocaria em xeque tudo aquilo que Jesus afirmou em seu evangelho. Imaginem que vocês desenvolvam fé, se pautem por recomendação de Jesus, e no dia de colocar em ação, ninguém abriu porta. Mas isso não acontece, porque se não há quem abra naquele momento, nós arrumamos outro que poderá fazê-lo. Mas isso é não bom, porque quando o porta de sua casa é procurada, é porque é sabido que lá você tem o que aquele que busca precisa. E não somente isso, como dissemos no início, um trabalho desenvolvido pelo Cristo, pela máxima eficiência buscada, é um trabalho de reencontro de almas. É um trabalho onde aquele que ontem foi desprezado, hoje ele precisa ser abraçado, acolhido. Mas é claro que nós não deixaremos de acolher jamais se o reencontro não for possível no momento. O amor vem em primeiro lugar. Mas e se nós pudermos fazer o amor, a obra de Jesus ocorrer, e além disso pudéssemos fazer reencontros
mais espíritos ganhariam, porque nós seríamos mais eficientes. E quantas vezes nossas portas são batidas por dia? E falo nossas porque todos aqueles que já começam, que já têm condição e já executam produção de bom produto, é sabido que ele já tem algo a ofertar. Não faz sentido procurar quem não tem o que dar. E quando esse é procurado, ele precisa de estar atento ao toque-toque. Ele precisa de entender que seja qual hora for, em qual lugar for, se eu bater a porta, é porque ele tem o que o outro busca. Então não devemos ignorar aquele que bate a porta, não devemos deixar de ofertar o que já temos de produto de qualidade. Não exigimos excelência, perfeição, mas aquilo que para muitos de nós talvez seja de pouca qualidade, para outros tantos que estão na miséria, é o luxo. Nós devemos medir todos pelo mesmo régua. A comparação, nem devemos fazê-lo. Devemos refletir sobre aquilo que já temos e o que disso podemos dividir, sem esperar a perfeição. Então, queridos irmãos, assim como temos trazido tantas vezes, sempre é momento de reflexão sobre a utilidade que temos, sobre o quanto realmente estamos nos colocando à disposição, sobre a passividade. O que é a passividade? Muitos de nós, é natural, nós queremos muitas vezes sermos os grandes senhores da nossa vida, mas quando entendemos que precisamos deixar a vida acontecer de maneira natural, nos colocando na posição de observador, nos colocamos passivos diante da situação, e isso traz benefícios, porque se eu olho apenas em uma direção, eu só vejo o que está naquela direção. Se eu me relaxo para observar o todo, eu vejo muito além. Então, quando eu vejo além, eu me coloco numa posição de espectador. Mas com o desenvolvimento da sabedoria, para que quando eu ver algo, eu atue. E o que isso tem a ver com bater na porta? Se eu entender que a única porta que existe está ali, eu só vou voltar minha atenção para aquela porta. Mas às vezes em todo o meu redor existem miseráveis que estão me chamando e me pedindo auxílio. Esses miseráveis estão em todos os lugares, a todo momento, literalmente a todo momento. Então, saber observar, desenvolver a sensibilidade para perceber mais amplamente é fundamental para que vocês possam ouvir o toque-toque. Porque é nesse momento que vocês terão condição de fazer mais, e não somente desenvolver amor, mas também reencontrar com aqueles que hoje virão pedir o pão, porque ontem nós tiramos deles o pão. Pensem nisso. É oportunidade, é triste afirmação, mas é quase que infinita na terra.
E se pensar que Deus tem pressa, no sentido não de fazer abruptamente com ansiedade, mas no sentido de viabilizar o amor nessa estrela assim que for possível, será que a oportunidade aconteceria apenas em um dia ou momento específico? Não. Ele está abundantemente por aí. Nos coloquemos à disposição com humildade, sem melindre quanto à exposição, quanto ao que chamam de erro, porque não existe erro, existe prática que leva à excelência. Sejamos o luz que Cristo espera que sejamos. E como estão todos vocês? Bem, graças a Deus. Todos ótimos? Bem, graças a Deus. Não podemos estar diferente de ótimo. Porque o que nós estamos aprendendo da vida nos mostra que nós temos tudo que precisamos. Nós temos todos os recursos necessários para a realização. Nós temos amparo, nós temos apoio, nós temos campo de trabalho, nós temos misericórdia, nós temos caridade. Então, se alguém disser assim, eu estou bom, mas não ótimo, é porque é a oportunidade de entender um pouco melhor os valores da vida, e não é em tom de crítica. Sabemos da dificuldade na compreensão de alguns fundamentos, mas é ponto importante, porque quando dissemos de coração que estamos ótimos, isso é gratidão, e não um gratidão religioso, com medo, e sim um gratidão do fundo da alma, porque nós conseguimos compreender o quanto somos agraciados pelo Pai. E como de costume, alguém quer colocar algum ponto? Eu posso perguntar? E claro. Não tem nada a ver com o assunto, não. Eu fui a uma festa, a um desfile no sul, na rua Ortofécio. Eu queria saber, existe um desfile também, não vou dizer desfile, a festa espiritual também paralela ou não? Esse eu sou muito entusiasmado com os fundamentos das coisas. Então, pergunta como essa me desperta um ânimo diferente, porque é uma pergunta muito interessante. E, ignorando a motivação, a maior parte de grandes eventos na Terra encontram um paralelo no plano do espírito. Alguns casos, eu não diria eventos, eu diria marco temporal, como o Natal, assim se chama na Terra, encontra grande paralelo no plano do espírito, mas por uma boa motivação, que é o momento que nós temos um campo vibratório diferente na Terra. Existe outro dia, outro momento, marco temporal, que é finados, ocorreu há pouco. Também é um momento em que nós temos um campo vibratório diferente, que nos dá condição de um trabalho atípico, fora do normal. Mas isso são momentos de boa motivação. Existem outros tantos que, sem entrar no mérito da motivação,
existem sim paralelos no plano espiritual. Essa festa que você citou, ele é um deles. Mas o que podemos dizer é que a motivação poderia trazer pontos de vista diferentes, para não dizer negativos, porque toda festa que não é divino possui. Mas vou trazer um ponto de vista diferente do negativo, nem tão positivo quanto os que citei há pouco. Muitas culturas possuem comemorações de longuíssima data. Existem festa que hoje se faz, que nem se sabe quando começou da história. Essas festas vão mudando de proposta, mudando de escopo, mas duram muitos séculos à frente. E muito do que talvez nem se pensa é que da mesma forma que no plano material, pessoas encarnadas percorrem longas distâncias para estar ali, no plano do espírito também, e muitos com o intuito de reencontrar velhos amigos. É interessante. Existem aqueles que estão em outra nação. Essa festa, apenas para título de informação, ele existe desde que a Europa era mato, lobos e machados, com outro nome. Desde então, a partir do momento do desenvolvimento da nação, se multiplicou em função da imigração. Ocorre em outras regiões, e muitos inclusive deslocam para visitar pessoas que gostam, mas sim, não é divina. Entretanto, de tudo se tira coisa boa, e desse momento alguns reencontros se dão, porque a vida social, esse é uma questão muito relevante e interessante. A vida social, no plano do espírito do terra, ele é muito maior do que se pensa. Pense bem, vocês aqui presentes, eu imagino que são muito festeiros, pela expressão, e pessoas de muito hábito de festa. É uma piada que não sei fazer, mas conseguirei um dia. Da mesma forma que vocês são festeiros, os espíritos desencarnados também o são. Não muda nada, nadinha. Se você gosta de dançar, o que gosta de dançar não é seu perna, seu braço, é seu espírito. Então você desencarna. E você não ainda despertou para a vida eterna, está com seu tesouro aqui, portanto o seu coração está também. Você vai querer dançar. Então você, certo dia, passa num local e tem uma música que você gosta. Você vai adentrar. Por que não? Que há de mal nisso? Nenhum mal. É a vida. Como outros eventos, de mesma forma. Com diferença também entre muitos que eu poderia, se tivesse tempo, falar sobre, que a quantidade de desencarnados é bastante superior ao de encarnados. Então, as festas para o médium, inclusive, é um ponto de atenção, porque se sente muito a presença, é muito populoso, cheio de espíritos. Expandi um pouco, e espero ter... Não, é porque eu tive um desdobramento assim muito rápido enquanto eu estava lá, e aí que eu fiquei na dúvida se eu tinha visto mesmo, se eu não tinha visto. O médium é assim, sempre fica
E pense bem, eu não posso dizer se só você vier de você. O seu experiência, você achou algum paralelo com o que eu falei sobre reencontro? É isso. É natural. É natural. E o médium pensa muito que, como eu disse, dançarina, é brincadeira. Mas o médium acha que é errado divertir, reencontrar os amigos. Não. Tudo é o que se faz do uso da liberdade. Tudo é lícito, nem tudo convém. Então, muitas das noites, o médium frequenta lugares diferentes para estar, o espírito frequenta lugares diferentes para estar com aqueles que ele, por algum motivo, ele tem alguma afinidade. E é claro que no médium, como falamos sobre o bater na porta, ele pode ser demandado nesses momentos também para o trabalho. Então, se ele estiver vigilante em oração constante, ele pode, com muita moderação, se divertir e também trabalhar. Não existe, não vou falar. É isso. Então, os reencontros são naturais. E não, só toma cuidado no frequentar das festas, porque às vezes, por estar além sem a armadura física, pode sentir algumas vontades que não sentiria no corpo, e isso pode levar a algumas tentações diferentes, mas com todo o equilíbrio, sabendo filtrar, é natural. Joseph, eu gostaria de fazer só um comentário sobre a reflexão do dia, porque é muito bom, né, ver que a Torá de fato tem 70 faces, e a gente abrir a visão para interpretações diferentes e até mais profundas do que fazemos naturalmente. Sempre ao estudar essa passagem, eu me atentava ao imperativo, né, do batei, e não tinha pensado no outro verbo, que é o abrir, né? Então, muitas das vezes a gente se enxerga no trabalho, sendo no trabalho como o batei, mas abrir a porta aos que te batem também é trabalho, e simultaneamente estamos sempre batendo e abrindo, né? Sempre que se bate uma porta, se abre outra, sempre que se abre uma porta, se bate em outra porta. Então essa passagem é muito mais profunda de fato do que eu havia interpretado. Lógico, né? Como todo evangelho a minha capacidade de interpretação é muito mais profunda. Mas eu gostei, assim, de ter enxergado essa outra nuance da passagem, porque quando está de dentro de nós temos muito conteúdo dentro de nós. E temos a capacidade de produzir muito conteúdo dentro de nós para distribuir, para partilhar. Então, quando batem a nossa porta, temos que estar com o produto pronto para oferecer. Assim como o Paulo fala dos vasos de barro, né, que absorve para ele, mas tem água para distribuir para o outro. Então, gostei. Mais uma vez, obrigado por acrescentar tanto em nosso conteúdo moral. E olha como é belo, os vieses, eles nos deixam com limitação de visão. Quando falamos assim como dito por ti, o bater é um ação, o abrir é outro ação. Para aquele que ainda se vê como em mais necessidade, ele nunca pensa sobre o abrir, ele pensa sobre o bater. Para aquele que já se posiciona diferente, ele talvez deveria pensar, ou pensa pouco, ou pensa muito no abrir e pouco no bater. Mas como disse Jesus, que onde estiver 2 ou mais em seu nome, lá ele estará. Tem que ter alguém para abrir. É importante. A relação de São Francisco coloca a gente nessa posição, que eu procuro
porque somos co-criadores. Não existe usando o exemplo do porta, não existe um imã que magneticamente puxará o porta. Tudo é necessário de ter criação, atitude. Isso não é porque Deus não tem condição de resolver sozinho, mas Ele nos elegeu para sermos auxiliares dele. Assim como Jesus é o nosso grande gestor, Jesus poderia manter a terra num patamar como está, com muito menos trabalhadores, mas isso não é lei, porque no lei, aquele que sabe mais precisa desenvolver o que sabe menos, aquele que tem mais recurso precisa desenvolver o que tem menos, dividir com quem tem menos recurso. É tudo uma colaboração. Por isso gosto de falar que socializar é fundamental, comunicar é fundamental, porque é socializar. O médium, imagine o médium, e quando eu falo médium, não me refiro apenas ao espiritista, me refiro ao aquele que já tem sensibilidade para auxiliar. Imagine ficar em casa, rezando no seu quarto, e entendendo que se não comete erro está tudo bem. Não se produz, porque é necessário ter, como se diz, um trabalho a 4 mãos, não pode ser 2, é muito diferente. Então toda expressão do Evangelho cabe melhor avaliação, porque conforme o ponto de vista daquele que o interpreta, ele fará uma leitura ou outra leitura. Se está numa posição, como eu disse, desfavorável, terá um olhar. Se está numa posição favorável, terá outro olhar. Mas o exercício da passividade faz com que nós tenhamos condição de isolar nossos vieses e entender aquilo de uma maneira mais ampla. Pensem sobre meditação, sobre manter a mente limpa, é nesses momentos em que se amplia. E aí aquele que diz assim: eu não conheço espírito, eu não percebo ideias diferentes, eu estou fazendo um trabalho inócuo que não traz resultado. Aí é como se tirasse o véu, ele até se assusta com tudo que está no entorno. Então, exercício da passividade é bom, mas há muito o que pensar. É muito maravilhoso quando percebemos que há muito o que se descobrir, que tudo talvez é mais simples do que parece, e que para ser bons agentes do Cristo não precisamos de ser religiosos, e sim trabalhadores que com empatia, que com boa vontade, têm como propósito ajudar a si, ajudar o próximo e promover o amor no terra. Então eu agradeço a oportunidade de manifestação. Como é sabido, nosso objetivo é dividir, é trocar, é despertar, e não nos posicionarmos de maneira diferente, até porque uma coisa muito simples é que somos muito mais parecidos do que se pensa. Estamos todos no mesmo obra e no mesmo projeto de nos desenvolvermos e trabalharmos, sermos mais úteis para o Cristo a cada dia que passa. Que o paz do Cristo habite em vossos corações, e que assim seja.